Qual a diferença, qual a principal diferença nas análises da aposentadoria rural pelo INSS ou pelo Judiciário? Certo. Antes de responder, eu vou dar uma boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. Agradecer mais uma vez a toda a equipe da Rede Previdência, professor André, professor Felipe e Alisson, que está aqui com a gente. Um abraço para todos vocês que nos acompanham. Lembrando que as lives do Trio Rural agora mudou de dia, né? Sempre bom a gente avisar, a gente comunicar. Era toda quarta-feira. Agora nossas lives serão nas segundas-feiras, a partir das 19 horas. Hoje, excepcionalmente, teve um outro programa, mas geralmente vai ser a partir das 19 horas aqui no canal Rede Previdência e também no Instagram do Trio Rural. Pois bem, a principal diferença da aposentadoria requerida no INSS e requerida no Judiciário é porque o INSS ele faz uma análise mais objetiva da aposentadoria rural. Como assim? Tanto a Instrução Normativa 128, a IN 77 já trazia alguns pontos objetivos, o ofício 46 de 2019 objetivou ainda mais a análise do INSS, trouxe pontos específicos que o INSS deve analisar, tanto de documentação rural como de base governamental, e o ofício 46, já tratamos aqui em outras ocasiões, apesar de não ter sido expressamente revogado, ele foi incorporado tanto pela IN 128 como também pela portaria 990. E a imensa maioria das situações descritas no ofício 46 de 2019 estão incorporadas nesses dois documentos que falei. E aí, pois bem, esses documentos, a partir do ofício 46 de 2019, eles objetivizavam a análise da aposentadoria, não só da aposentadoria, dos benefícios rurais, mas o tema hoje é a aposentadoria, eles tornavam mais objetivo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o INSS não utilizava subjetivismo na análise. Como assim? Antigamente, nós tínhamos a entrevista rural, que inclusive o professor Felipe até defende que a entrevista ainda existe, só que a entrevista rural, na minha opinião, ela tinha um ponto negativo. Qual era esse ponto negativo? Quando o teu cliente ele não tinha características rurais, mãos calejadas, pele queimada do sol, era muito comum aqui no Nordeste, aqui na minha região, por exemplo, que eu trabalho, o servidor colocar no último item da entrevista, que era assim, discorra sobre outras situações que o servidor queira discorrer, queira falar a respeito da entrevista. Ele dizia que aquela pessoa não tinha o perfil campesino da região, que não soube responder perguntas rurais, por aí vai. Então, o que é que o servidor fazia nesse campo? Ele trazia o subjetivismo para a situação. Ele trazia a impressão pessoal dele sobre as características daquela pessoa. Hoje, professor, mas qual é o problema disso? Qual é o problema? O grande problema é porque a Lei 8.213, Lei 8.212, Decreto 30, o Decreto 3048, o Decreto 10.410, que atualizou, nenhuma dessas legislações, também a legislação administrativa, INs, portarias, nenhuma traz requisito de característica rural para concessão de benefícios. Nenhuma. Isso era criação do judiciário que, por algum tempo, o INSS passou a utilizar. A partir da retirada da entrevista e da chegada do ofício 46, eu percebi que se tornou mais objetiva a análise e, com isso, essa questão dessa pergunta, qual a principal diferença? Eu considero que hoje a principal diferença é que você evita, no pedido de aposentadoria do INSS, você tem que passar pelo INSS, mas na insistência, né, no INSS, na via administrativa, seja através de uma revisão, seja através do recurso, você evita o subjetivismo que o judiciário traz. Para quem já advoga aqui na área previdenciária, sabe bem do que eu estou falando. E é mais ou menos o seguinte, quando a gente tinha aquelas audiências presenciais, o trabalhador rural entrava na sala de audiência, primeira coisa que o juiz fazia era assim, ó, olhar o nosso cliente dos pés à cabeça. E naquela olhada dos pés à cabeça tinha muito magistrado que já fixava o entendimento dele, já afirmava o entendimento dele sobre aquele segurado, ser ou não trabalhador rural, ser ou não segurado especial. Não perguntou nada, só em olhar a maneira de vestir-se,
características, se tinha pele queimada, depois pedia para olhar as mãos, isso para ele era suficiente, aí não importava nada do acervo probatório. E aí, pessoal, por que eu acho isso de suma importância? Porque eu digo nas minhas aulas que a agricultura não se resume a enxada. Então, você exigir, ou, não vou nem dizer exigir, você condicionar a concessão de um benefício à característica rural, você está fugindo completamente do que realmente é a agricultura. Porque a agricultura não se resume a trabalhar na enxada, a trabalhar na chibanca. Tem uma série de outras atividades rurais que não necessariamente você vai utilizar aquela ferramenta pesada. Ou você vai me dizer que manter o cuidado com os animais deixa de ser agricultura. Cuidar de ovelhas, por exemplo. Você vai usar enxada para quê? Para cuidar de ovelha? Vai matar a ovelha com enxada? Então, alimentar ovelhas, alimentar porcos, alimentar galinhas, por exemplo, colocar a galinha para deitar. Aqui no Nordeste é muito comum criar a galinha, colocar a galinha para deitar, vender os ovos da galinha, por exemplo. Então, aquela pessoa que tem esses cuidados com os animais, que não tem um contato direto com ferramentas, não vai ter mão calejadas. E por conta disso, toda a vida rural dele vai ser esquecida? Não, isso é completamente errado. Então, infelizmente, é uma situação que é muito, muito exigida no Poder Judiciário. Todas as varas federais que eu atuo, todas, sem exceção, e não são poucas, exigem durante a audiência, agora nas audiências virtuais, exigem durante a audiência, por exemplo, que se bata foto das mãos do nosso cliente para que a gente coloque anexe ao processo para que se veja as características rurais. Então, essa eu acho a principal diferença hoje entre você insistir ou não. Tem uma série de outras, mas hoje eu acho a principal, principalmente para você que não tem um cliente com tantas características rurais, ou para você, por exemplo, que tem um cliente que trabalhou superior a 120 dias em atividade urbana e superior a 12 meses, por exemplo. Na live passada, nós tratamos sobre isso aqui, que basta a comprovação do retorno da atividade rural, que o INSS vai somar os períodos descontínuos nessa aposentadoria, enquanto que no Poder Judiciário, ultrapassou 12 meses, tem entendimento da TNU que perderia a qualidade de segurado especial. E aqui em Pernambuco, para vocês terem uma ideia, ultrapassou 120 dias, eles entendem que a contagem da carência para a aposentadoria começa do zero. Ou seja, trabalhou a atividade urbana superior a 120 dias, quando ele retorna à atividade rural, começa novamente ali a contagem dos 180 meses. Então são uma série de situações, eu trouxe aqui as que eu acho principais, para que você, que está principalmente iniciando a advocacia agora, tenha, digamos assim, pelo menos vontade de insistir na via administrativa para conseguir um benefício na via administrativa. Porque hoje eu tenho percebido que a análise das provas rurais, a análise rural na via administrativa tem sido bem mais proveitosa do que na via judicial. E era isso, Alisson.